Na hora de investir, sempre há aquele monte de dúvidas sobre o imposto de renda. Quanto vou ter que pagar de imposto? Qual é a alíquota tenho que calcular? Preciso declarar os investimentos na declaração do IR? Os impostos vão comer os meus rendimentos? Calma, muita calma nessa hora, meu jovem. Neste vídeo vou te explicar três tipos de investimentos que são isentos de IR, pelo menos por enquanto, né? Afinal de contas, o governo acorda de bom humor, cria um imposto para você pagar. E se acorda de mau humor, cria um outro imposto sobre o primeiro que ele criou. Então, deixa eu te apresentar algumas possibilidades para você fugir, pelo menos por hora, do IR, ok? Vamos trocar uma ideia. Se você está começando a investir agora, talvez não saiba como funciona o imposto de renda sobre os investimentos, ok? Mas basicamente todo investidor precisa pagar imposto nas suas aplicações. Em alguns casos, como na renda fixa, estes valores já estão descontados diretamente pelo banco ou pela corretora. A maioria dos investimentos são tributados pelo IR e, claro, a maioria das pessoas não gostam de deixar parte dos seus rendimentos nas mãos do governo. Nada mais justo e natural, correto? A boa notícia é que existem sim opções que não são tributadas e você, investidor, não precisa pagar nada para essa cambada de sanguessuga. Um ponto muito importante que preciso destacar é que nem todos os investimentos isentos do IR possuem uma rentabilidade maior do que aqueles que são tributados, ok? Neste caso, é necessário fazer as contas e ver se os rendimentos se equivalem, para entender qual é a melhor opção para o seu bolso e para os objetivos, ok? Então, vamos a esses investimentos. Os primeiros são as LCIs e as LCAs. As letras de crédito imobiliário e do agronegócio são investimentos que fazem parte do grupo de renda fixa privada, ou seja, são títulos emitidos por bancos e que o investidor pode encontrar diretamente nos bancos ou nas corretoras. Inclusive, você pode encontrar aí no aplicativo do seu banco digital. A maioria desses aplicativos tem o campo de investimento e aí você pode encontrar algumas opções por ali. Pelo menos no banco que eu tenho conta, há essa facilidade para investir, ok? Dá uma pesquisadinha aí para você verificar se tem algum que se encaixa nos seus objetivos. Uma boa notícia é que dá para investir em LCIs e LCAs valores a partir de R$ 1.000. O título é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, e o seu dinheiro estará seguro até R$ 250.000 por grupo financeiro e R$ 1.000.000 por CPF. O segundo tipo de investimento são os CRIs e os CRAs. Assim como as LCIs e as LCAs, aqui são os certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio. CRIs e CRAs são dois tipos diferentes, embora parecidos, de títulos securitizados de renda fixa. E para evitar que as suas dúvidas sigam em frente, já deixa eu te explicar. Securitizar é o mesmo que transformar créditos a receber em papéis que podem ser comprados por investidores e negociados no mercado. Para ficar ainda mais fácil o entendimento, eu vou dar um exemplo de CRI, ok? Pensa numa construtora. Cada imóvel que ela vende só é quitada ao longo de vários anos, conforme os compradores pagam todas as parcelas devidas, ok? Então, vamos supor que para começar o seu próximo empreendimento, essa construtora precise levantar recursos. Uma forma de captar esses recursos é empacotar esses pagamentos futuros que seus clientes ainda farão pelos imóveis, né? E tudo isso dentro de um CRI e vendê-lo no mercado. Nessa operação, ao ceder seus recebíveis, a construtora consegue antecipar recursos que só receberia em 10, 20 ou 30 anos. Para organizar todo este processo, existem as securitizadoras, que compram essas dívidas, emitem os CRIs e os disponibilizam para os investidores, que por sua vez serão remunerados ao longo de um determinado prazo de tempo, conforme os recebíveis forem quitados. Deu para entender? Muitos desses papéis são emitidos por um valor base bastante acessível e disponível nas corretoras, por menos de R$ 1.000, por exemplo.
Mas vale lembrar que algumas ofertas podem ser restritas a investidores qualificados que possuam pelo menos 1 milhão de patrimônio alocado em aplicações financeiras. Mas você, investidor comum, assim como eu, consegue investir em alguns desses títulos. Digo isso porque eu tenho investimento em CRIs. Então, não precisa ficar pensando que só o tio da lancha que consegue investir nesses papéis, beleza? As principais vantagens dos CRIs e dos CRAs são a rentabilidade e a isenção do imposto de renda. Na B3 estão disponíveis para negociação papéis com retorno muito maior do que as alternativas de renda fixa mais tradicionais, como os títulos públicos de tesouro direto. As principais desvantagens também são duas. De um lado, a liquidez restrita, que dificulta a vida de quem eventualmente precise do dinheiro de volta antes da data do vencimento. E a outra desvantagem é o fato de que não são papéis cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que neste caso são vistos como um problema para alguns investidores mais conservadores, dado o perfil de maior risco do produto. E por fim, o terceiro tipo de investimento isento da mordida do leão, que é a debênture incentivada. Se você nunca ouviu falar desses títulos, as debêntures são títulos de crédito privado em que o investidor empresta para uma empresa e no final do período esta empresa te devolve este empréstimo com juros. Ou seja, as empresas são as emissoras dos investimentos e é possível investir por meio de corretoras. As debêntures incentivadas seguem exatamente o mesmo princípio, mas neste caso o dinheiro do investidor vai diretamente para as empresas que vão executar obras importantes para a infraestrutura do país, como rodovias, aeroportos, geração de energia e etc. É por conta destes benefícios para o país que esses investimentos se tornam isentos de IR, pois é uma forma de o governo federal incentivar o investidor e as empresas a ajudarem no desenvolvimento do país. Daí vem a explicação do nome, debêntures incentivadas, ok? As transações envolvendo debêntures trazem vantagens tanto para a instituição que emite os títulos quanto para o investidor que os adquire. Mas vamos focar apenas nas vantagens para você como investidor. A primeira se refere ao fato de existir debêntures pré quanto pós-fixado, possibilitando assim o investidor diversificar as suas aplicações. Adquirindo títulos pré-fixados, ele pode já no momento da contratação conhecer os ganhos que terá no futuro. Já a segunda vantagem está na boa rentabilidade das debêntures, que em comparação com as aplicações de renda fixa mais comum, costumam ter uma maior rentabilidade, porém é um investimento de alto risco. É claro que no caso de debêntures pós-fixadas existe o risco de um índice que norteia os rendimentos baixar ou não subir tanto quanto outros índices do mercado. Mas este é um risco comum em muitas aplicações que são baseadas nos índices de mercado, ok? Mas as debêntures apresentam ainda mais um risco extra, que é o fato de não contar com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Ao contrário de outras aplicações como as LCIs e as LCAs, como citei no início deste vídeo. Muitas vezes, uma instituição com problemas financeiros oferece títulos de debêntures com rendimentos muito altos, na tentativa de atrair investidores. Porém, junto com os altos rendimentos, vem o risco de a instituição quebrar. Por isso, é mais do que recomendável investir nesses títulos de alta rentabilidade se você tiver uma boa experiência e sede de aventuras. Além disso, compre apenas títulos de empresas sólidas ou escolha uma boa corretora. No caso, existem agências de classificação de risco que avaliam os títulos de debêntures oferecidos no mercado. Vale a pena consultar essas opções mais seguras antes de investir. Sobre esse tópico, é importante observar ainda o prazo dos títulos. Um prazo maior proporcionará ganhos maiores, mas também significará que o seu dinheiro estará em risco por um tempo maior. E aí, o que você achou deste conteúdo? Agregou conhecimento e te ajudou a tirar o medo da mordida do leão? Enfim, existem sim possibilidades de investimentos com liquidez de curto, médio e longo prazos e rentabilidades variadas sem precisar se preocupar com a mordida do bicho, né? E o quanto ele pode atacar e levar embora seus rendimentos.
Se gostou, aproveita, deixa seus comentários, seu like e se inscreve aqui no canal para ser alertado quando eu postar novos vídeos, ok? Um grande abraço e vamos investir sem medo da bocada do leão, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.